Bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Temos aqui um material bem denso sobre um evento geopolítico que está dando o que falar. Sim, um acordo de paz recente no Oriente Médio. Exato. E a gente vai mergulhar nos detalhes desse acordo e, principalmente, como algumas fontes estão conectando isso com profecias antigas. É um tema complexo, né? Junta política e escatologia. Com certeza. O foco é um pacto que foi assinado agora, dia 13 de outubro de 2025. Tem figuras importantes envolvidas, o presidente Donald, gente de Tel Aviv, grupos de Gaza. Uma movimentação grande e com muita celebração global pelo que se vê. Muita celebração. Mas olha, o material que a gente analisou levanta uma pulga atrás da orelha, sabe? Será que esse é aquele acordo final que algumas escrituras mencionam? Essa é a grande questão que as fontes colocam, né? Então, nossa missão aqui é desdobrar isso, camada por camada. Ver as conexões proféticas que essas fontes sugerem e tentar entender o que isso pode significar. Para quem estuda isso, é fascinante. Vamos lá. Vamos nessa. Bom, o material descreve esse acordo mais como um começo, né? Não o fim da linha. Diz que é a primeira fase de várias. Quais são os pontos dessa fase inicial assinada no dia 13? Exato. Essa fase 1, segundo as fontes, o foco é total no chamado silêncio das armas. Basicamente um cessar-fogo entre Tel Aviv e os grupos de Gaza. Ok, cessar-fogo. E o que mais? Ponto-chave: suspensão imediata de operação militar, permissão total para ajuda humanitária entrar, isso supervisionado por gente de fora, organizações internacionais e os mediadores ali da região, né? Egito, Catar, Turquia. Entendi. E a questão dos detidos? Sim, outro ponto crucial. Libertação de todo mundo que estava detido em Gaza. O material até diz que isso já rolou. Inclusive devolução dos corpos de quem faleceu. Já aconteceu, então. Pelo que a fonte indica, sim. E também prevê a retirada gradual das forças de Tel Aviv e das áreas civis em Gaza, com observadores internacionais em pontos-chave. E um monitoramento conjunto desse cessar-fogo coordenado pelos mesmos mediadores. O texto dá muito destaque para os prazos, né? Fala em 72 horas para a libertação, que já teria sido cumprida, Isso. e 7 dias para estabilizar o cessar-fogo a partir do dia 13. Por que essa fixação toda com prazos é tão relevante para essas fontes? Aqui que a ponte com a profecia fica interessante, sabe? O material menciona diretamente aquela ideia do acordo final de 7 anos, do livro de Daniel, aquele que seria interrompido na metade. Ah, sim, a profecia das semanas. Exato. Então, só o fato desse acordo atual ter prazos definidos, tipo 7 dias, a fonte interpreta isso como um possível eco, mesmo que inicial, sabe, daquela estrutura profética de 7 anos. É um detalhe que acende um alerta para quem estuda isso. Entendi. É um paralelo que eles traçam. E depois desse cessar-fogo, o que viria? O material fala de uma fase de transição. Sim, a segunda etapa. O objetivo aí, segundo os documentos, é a reconstrução de Gaza. E olha só que interessante, estabelecer uma governança provisória. Governança provisória. E tem um termo específico que o material destaca muito. Essa autoridade seria formada por tecnocratas palestinos. Tecnocratas, opa, essa palavra chama atenção. O material liga isso com umas ideias mais amplas, né? Tecnocracia, república tecnológica, até tecnofeudalismo. Citam os autores Alex Karp e Yanis Varoufakis. Qual é a preocupação aí? Então, a fonte descreve essa liderança como sendo de especialistas técnicos, supostamente neutros, apolíticos, não políticos eleitos. Ah, entendi. E a preocupação que o material levanta é que isso poderia abrir porta para um modelo de governo focado demais em eficiência, controle tecnológico, sabe? Talvez deixando de lado os processos democráticos. É um cenário que alguns analistas, como o Varoufakis que você mencionou, chamam de tecnofeudalismo. A fonte associa isso com controle centralizado, vigilância. Faz sentido a preocupação dentro dessa linha de raciocínio. E essa fase de transição tem mais coisa. Prevê financiamento internacional pesado vindo do Golfo e a União Europeia. Dinheiro para reconstrução. Isso. Reabertura gradual do acesso de Gaza por mar e ar,
mas com um controle de alfândega conjunto. Reconstrução do básico: água, energia, hospital, escola. E, claro, garantias de segurança para Tel Aviv, com patrulha internacional na fronteira. E quanto tempo duraria essa fase? A estimativa que o material dá é de 6 meses, mas podendo prorrogar. 6 meses prorrogáveis, ok. E a fase final? Aquela que buscaria uma solução permanente. Essa é a terceira fase, a que mira o acordo político definitivo. Aí o material fala em negociação direta sobre os pontos mais difíceis, né? Fronteiras, Jerusalém. Exato. Limites, status de Jerusalém, soberania, reconhecimento mútuo, talvez aquela solução de 2 estados. Mas o ponto-chave que as fontes destacam é que essa fase tem um cronograma aberto. Aberto. Como assim? Pode durar vários anos. Não tem data para acabar. E aí, nesse ponto que o material começa a especular mais forte. Que tipo de especulação? Bom, ligando com aquele quadro interpretativo todo que a fonte monta. É aqui que eles acham que aquele acordo profético final, o de 7 anos, de Daniel, poderia surgir. Ah, não como algo novo, mas... Agora, consolidando ou confirmando os acordos anteriores, tipo esse, que acabou de sair. Seria a peça final do quebra-cabeça na visão deles. Entendi. E tem aquela expressão que você mencionou que permeia tudo. Paz e segurança, isso. O material bate muito nessa tecla. Cita direto a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo... Paz e segurança? Isso. Eis que lhes sobrevirá repentina destruição. A fonte apresenta isso como um aviso bíblico-chave, contra uma falsa sensação de calmaria que nessa leitura vem antes do caos. Então a interpretação da fonte é que essa celebração toda agora com o presidente Donald sendo chamado de presidente da paz... Exatamente. E levando crédito por resolver vários conflitos. Isso se encaixaria nesse alerta bíblico? Precisamente. O material faz um contraste direto. A euforia toda versus esse aviso das Escrituras. E não para por aí. Busca paralelos em outros profetas, Jeremias e Ezequiel, que também falaram de falsas promessas de paz. E até liga a frase com o Império Romano. Roma? Como assim? Com o slogan romano Pax et Securitas, paz e segurança. Ah, claro. E a fonte usa isso para puxar aquela interpretação da profecia de Daniel sobre um Império Romano restaurado no fim dos tempos. Lembra do sonho da estátua de Nabucodonosor? Lembro. Cabeça de ouro, peito de prata. Isso. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, as pernas de ferro que seriam Roma. E os pés, de ferro misturado com barro. A fonte interpreta isso como essa Roma final, forte em alguns aspectos, o ferro, mais frágil, dividida, o barro. Um império que, como o original, usaria a retórica da paz e segurança. Uma conexão histórica e profética bem específica que eles fazem? Totalmente. E no centro de tudo isso, para a fonte, está um texto. Daniel 9, versículo 27. Esse é crucial para essa interpretação, né? Fundamental. Descreve uma figura, chamada só de Ele, que a fonte interpreta como um líder futuro importante, talvez o anticristo, que vai firmar uma aliança com muitos, por uma semana. Uma semana que eles interpretam como 7 anos. Exatamente, 7 anos. E essa aliança, segundo a leitura do material, permitiria voltar com os sacrifícios religiosos, só que Seriam interrompidos. na metade da semana, depois de 3 anos e meio. E essa interrupção levaria à tal abominação da desolação. Como isso se liga com a profecia maior das 70 semanas de Daniel, que a fonte também traz? A fonte explica 70 semanas como um período total de 490 anos, 70 vezes 7 anos, que Deus teria decretado para Israel e Jerusalém. As primeiras 69 semanas, 483 anos, teriam levado, nessa visão, até a primeira vinda e a morte do Messias. O ungido. Isso. Depois disso, viria um intervalo de tempo que muitas interpretações veem como a era da igreja. E aí sobraria a última semana, a 70ª, os 7 anos finais, que começariam justamente quando essa aliança de 7 anos fosse confirmada por um príncipe que há de vir. Interessante. Tem um detalhe sobre o verbo usado, né? Firmar ou confirmar. Bem observado. A fonte destaca isso, o verbo hebraico gabar.
Eles argumentam que pode significar que esse líder não vai criar um pacto do zero, mas vai fortalecer um acordo que já existe. Ah, E o pacto é com muitos, não só com Tel Aviv. E o ponto crucial, na visão da fonte, esse acordo permitiria reconstruir o templo em Jerusalém e voltar com sacrifícios. e essa abominação da desolação, a parada dos sacrifícios, a fonte conecta com outros textos? Sim, sim. Aponta direto para Jesus em Mateus 24, quando ele fala da abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, como sinal da grande tribulação. Que seria o começo do período mais difícil. Exato. E cita Paulo também em 2 Tessalonicenses, descrevendo o homem da iniquidade, que vai se sentar no templo de Deus, querendo ser Deus. Essas referências são usadas para mostrar como a questão do templo é central nesse cenário que a fonte desenha. O templo. Esse ponto parece ser nevrálgico mesmo na análise. Porque para a profecia de Daniel se cumprir como eles interpretam, com a parada dos sacrifícios, precisaria ter um templo funcionando, né? Como a fonte vê isso hoje? Olha, o material reconhece que o lugar hoje é um barril de pólvora. O monte do templo, Har HaBayit para os judeus, Haram al-Sharif para os muçulmanos. Tem o Domo da Rocha, a Mesquita de Al-Aqsa. Mexer ali é Complicado. extremamente sensível. Muito. Mas, ao mesmo tempo, a fonte aponta que existem organizações, tipo o Instituto do Templo, em Jerusalém, que, segundo o material, já teriam tudo pronto. Artefatos, roupas sacerdotais, plantas, tudo para reconstruir e retomar os rituais. Eles estariam se preparando para isso. Pelo que a fonte diz, sim, e menciona também coisas que considera sinais. Ensaios públicos de sacrifício de Páscoa perto do local que aconteceram nos últimos anos, cita 2018, e o aumento das vozes de grupos religiosos em Tel Aviv pedindo mais acesso ao monte para fazer cultos simbólicos lá, usando o argumento da liberdade religiosa. Ou seja, a fonte interpreta isso como se as peças estivessem se movendo no tabuleiro, né? Exatamente essa a leitura, que o cenário geopolítico e até cultural está sendo preparado. E como conecta isso com tendências maiores? Argumenta que sim, cita os acordos de Abraão, a normalização entre Tel Aviv e países árabes, como algo que criou um clima diplomático diferente. Sim, isso mudou muita coisa. Aponta também para a tecnologia, vigilância, controle, que poderiam, na visão da fonte, ser usadas para monitorar um acordo complexo desses. E menciona também esses movimentos por governança global, iniciativas interreligiosas. Tipo o documento de Abu Dhabi? Esse mesmo, de 2019, a Casa da Família Abraâmica, que inaugurou em 2023, e até uma iniciativa Fé e IA, de 2025. Tudo isso junto criaria um ambiente onde um acordo de paz tão abrangente, que talvez toque na questão do templo, começa a parecer menos impossível, na perspectiva que a fonte apresenta. Entendi. É uma construção de cenário bem detalhada. Agora, tem um detalhe no material que é muito específico e chamativo. Uma notícia do mesmo dia, 13 de outubro de 2025, Ah, sim. dizendo que gente em Tel Aviv estava chamando o presidente Donald de Ciro o Grande, que tinha faixa na rua: Ciro o Grande está vivo. Quem foi Ciro e por que essa comparação seria tão importante para a fonte? Ciro o Grande foi o rei persa lá do século 6 a.C. Ele conquistou a Babilônia e o grande feito dele, historicamente e biblicamente, foi permitir que os judeus exilados na Babilônia voltassem para casa, para a Judeia. E reconstruíssem o templo, né? Exatamente, o templo que tinha sido destruído. No livro de Isaías, Ciro é chamado até de ungido, Mashiach, a mesma palavra para Messias, ou pastor de Deus. Mesmo sendo um rei estrangeiro, ele foi o instrumento para aquela restauração. Então, chamar o presidente Donald de Ciro hoje... Para a fonte, isso é carregado de simbolismo profético. Sugere que ele está sendo visto como essa figura poderosa que permite uma nova restauração para o povo judeu. E que poderia abrir caminho para o cenário do templo e da aliança. Essa é a especulação da fonte, que isso poderia ser um passo nessa direção. O material até menciona a possibilidade de futuros acordos de Ciro, que poderiam envolver até o Irã, imagina só. Uau, é uma leitura bem forte. Com certeza. E um outro ponto que martela muito no material é o aviso contra o engano.
O engano. Sim. Usando Mateus 24, os escritos de Paulo, a fonte argumenta que a marca registrada do fim dos tempos não seria só guerra ou perseguição, mas um engano muito sutil, muito poderoso, que agiria forte até dentro da própria fé. A fonte parece bem crítica com o que ela veio como uma igreja, talvez meio acomodada, né? Fala em apostasia, líderes e fiéis ignorando alertas, buscando uma fé mais light. Isso, uma fé talvez focada em prosperidade, a teologia da prosperidade ou autoajuda, em vez do que a fonte defende como essencial, arrependimento, santidade, o evangelho da cruz. Faz um contraste com a ideia de um remanescente, que estaria atento. Entendi. Um contraste entre vigilância e complacência? Exato, e a fonte acha que esse clima de superficialidade deixaria as pessoas mais fáceis de aceitar um líder que oferece paz e segurança, mas que na verdade confunde controle com cuidado, ordem com paz verdadeira. Tem uma frase forte que você mencionou. Paz sem cruz é paz do engano, é o que a fonte afirma. E lembra da igreja de Laodiceia lá do Apocalipse? Rica, se achando autossuficiente, mas vista como morna pobre espiritualmente? Uma crítica bem direta. Considerando tudo isso, onde o material chega, qual a conclusão, o clímax dessa análise toda, tem uma afirmação bem ousada no final, né? Sim, chegamos no ponto talvez mais especulativo mesmo e que pode gerar mais discussão de todo o material. A fonte alega que uma pessoa específica, o nome não importa aqui pra gente, teria previsto anos atrás, lá em 2019, Anos atrás. que o acordo de paz que ia dar o pontapé inicial nessa sequência final de eventos seria assinado exatamente no dia 13 de outubro de 2025. Que é a data que esse acordo que a gente está discutindo foi assinado. Exatamente a data. Uau! E a fonte apresenta essa suposta previsão, cita livro, vídeo como prova, mas a gente não teve acesso a isso com uma validação. Tipo, tá vendo? Aconteceu como previsto e usa isso para dizer que outros eventos, também previstos por essa pessoa, a marca dos 3 anos e meio, a quebra do pacto, estariam agora muito próximos de acontecer. Isso levanta muitas questões, né? Com certeza. Questões sobre como a gente avalia previsões tão específicas, com data marcada, dentro desse campo de estudo da profecia e da geopolítica. É um ponto delicado. Sem dúvida. A precisão de data sempre foi um tema controverso nessas interpretações. Exato. Bom, então exploramos bastante hoje os detalhes desse novo acordo de paz de 13 de outubro de 2025 e mergulhamos fundo nessa teia complexa de interpretações proféticas que o material trouxe. Vimos as conexões que a fonte faz com Daniel, Anticristo, Aliança de 7 anos, a questão do tempo, a retórica da paz e segurança. A análise que nos foi fornecida junta tudo isso. Geopolítica atual, tecnologia vista como ferramenta de controle potencial e textos bíblicos específicos para argumentar que a gente pode estar vendo os primeiros passos de um cenário de fim dos tempos. Um cenário que, nessa visão particular, gira em torno de uma paz enganosa. O recado final do material é um alerta forte, né? Sobre engano, sobre a necessidade de discernimento. Para quem segue essas linhas proféticas, principalmente. A ideia de que essa paz tão celebrada poderia ser, na verdade, o gatilho para a turbulência. Aquela repentina destruição da citação. Exato. O que leva a gente a uma reflexão final, talvez, algo para a gente pensar. Quando textos antigos, religiosos, são usados para ler eventos de hoje com tanta certeza, tanta especificidade, a ponto de validar previsões com data, quais são as responsabilidades que vêm com essas interpretações? Boa pergunta. E como que nós, como observadores, estudantes, ou mesmo quem participa desses debates, como a gente pode ficar melhor em distinguir uma percepção talvez genuína do famoso viés de confirmação, aquela tendência de só ver o que confirma o que a gente já acredita, especialmente quando as emoções são fortes e as consequências parecem tão grandes, né? Uma questão fundamental para quem lida com esses temas, fica aí a reflexão.